para a nossa mensagem, eu quero fazer algumas considerações prévias. Primeiro, que pregar esta mensagem, para mim, é um grande desafio. Eu vou falar sobre algo que, por mais que eu trabalhe o meu pensamento, a minha consciência, eu entendo que eu não deva ter sido 100% aprovado por Deus. Eu devo ter falhado muitas vezes no meu ministério, nesses 40 anos de pastorado. De alguma forma eu não fui perfeito na presença de Deus. Então, para mim também será um grande desafio a pregação de hoje. A outra consideração que eu quero fazer é que há 110 anos que a Igreja do Braço se reúne aqui, um longo tempo, 110 anos que terminamos o ano juntos. A Igreja do Braço se reúne para terminar o ano no último domingo dos meses de dezembro destes 110 anos. Portanto, é um grande privilégio para nós fazermos isso mais uma vez, E neste período em que nós estamos aqui reunidos, com a pregação de hoje, eu creio que seja muito oportuno refletirmos sobre o texto que nós vamos pregar, o texto que nós vamos meditar nesta noite, sobre a questão da consagração e do serviço ao Senhor. Não é um sermão para puxar a orelha de ninguém. Se isso acontecer, eu quero crer que é o Espírito Santo de Deus falando a você, o seu olhar para o texto, uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, de bondade da parte do Senhor, tá bom? E que o Senhor fale aos nossos corações e que tenhamos ouvidos, bons ouvidos atentos para a palavra de Deus nessa noite. Então, abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, os 12 primeiros versículos, cujo tema estabelecido aqui na perícope é a missão dos 70. Mas olhe o que diz o texto, o que diz a passagem bíblica, no versículo por versículo. Depois disso, quando o Senhor Jesus tinha posto à prova quem queria segui-lo, que são os versículos 57 a 62 do capítulo 9, então, depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do pão que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus queridos, eu gosto sinceramente muito das meditações diárias que eu envio para os irmãos pelas manhãs, a começar pelos dias, e é do pão diário. E no último dia 26, uma mensagem de autoria de Hans Joachim Wolfgang Kellert,
que trata de um assunto peculiar à vida cristã, que é a consagração, ele nos deu de presente uma meditação valiosíssima. Para mim foi muito valiosa essa meditação. E agora à tarde, repassando a mensagem que Deus me colocou no coração para pregar à noite, eu tive uma ideia, utilizar esta meditação do dia 26 na introdução da mensagem, porque ela faz muito sentido com o tema. E assim diz o autor desta mensagem, relembrando você que já acompanhou, ou se você não acompanhou, você verá, e quem sabe passe a acompanhar as mensagens diárias do Pão Diário. Abro aspas. A definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Acredito que, de forma geral, significa ir bem na vida. O texto de hoje termina chamando a atenção para o orgulho. Muitas pessoas têm sonhos para o futuro e fazem planos para ele, e não há nada de errado com isso, mas alguns são arrogantes e não submetem esses planos ao Senhor. Acham que sabem fazer bem, que são bons naquela área, e assim não buscam a direção de Deus. O texto chama esse orgulho de maligno, e diz que somos como a névoa, que aparece e desaparece rapidamente. Portanto, eu vejo a importância de assumirmos as palavras do versículo 15, que diz assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O Senhor precisa estar à frente de tudo que fazemos. Se cremos nele, precisamos confiar que as suas orientações são certeiras e melhores para nós. Muitas vezes não entendemos isso, e muitas vezes há até quem se revolte contra Deus. Mas como não sabemos o nosso futuro, se vamos viver muito ou pouco, se vamos alcançar os nossos objetivos ou não, é importante deixar que o Senhor nos conduza, para que neste pouco tempo em que estivermos neste mundo, não acabemos dando com os burros na água, sendo que poderíamos ter feito as coisas de modo melhor ou diferente, alcançando assim mais facilmente os nossos objetivos. O versículo-chave de Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O escritor de Provérbios diz que devemos consagrar o que fazemos ao Senhor. Outras versões da Bíblia trazem os verbos confiar ou o verbo entregar, mas dizem a mesma coisa, pois consagrar é entregar. E confiar também confiar também está voltado a entregar. Enfim, se queremos ser bem-sucedidos, precisamos entregar os nossos sonhos e planos ao Senhor, e aí sim, estaremos fazendo o correto e caminhando na direção certa e conforme a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Você pode ser o melhor em tudo, porém, não é melhor do que Deus. Por isso, consagre a sua vida e planos a Ele. Podemos sonhar e planejar, mas Deus precisa estar no comando. Fecho aspas. Espero que você tenha captado a ideia do autor, do Hans, conforme eu acabei de ler aqui nesta mensagem. O sentido, a ideia, o que significa pertencer ao povo de Deus, entendendo qual é o seu chamado, qual é a sua função, para que Deus te tirou de onde você estava e trouxe para dentro da igreja. E dentro da igreja, aqui eu quero dizer, a igreja do Deus vivo,
A igreja cujo Deus é o Senhor, a igreja que é direcionada pela graça, pela iluminação do Espírito Santo, a igreja que tem a palavra, a Bíblia Sagrada, a igreja que tem o mover do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo. Por isso, eu volto ao texto básico da pregação, onde é Jesus Cristo que aparece como a principal pessoa e com a mensagem, uma mensagem de extrema relevância para o povo de Deus consagrado, onde o Senhor designou pessoas e mandou essas pessoas adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele ainda haveria de ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam, orem ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Queridos, esse texto ele chama a atenção por algumas razões muito importantes. Após eu apresentar estas razões, eu quero fazer algumas aplicações. A primeira razão, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Lembram-se que na leitura eu fiz uma relação com a passagem anterior? Depois disso, mas depois disso o quê? Depois de Jesus ter colocado os seus discípulos à prova. Vejam os versículos 57 a 62 do capítulo 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, depois disso, depois desta citação, depois de Jesus ter posto os seus discípulos à prova, o que ele faz? Ele designa as pessoas. Vão. Queridos, aqui tem uma parada muito importante de Deus no coração de cada um de nós. Você quer seguir a Jesus? Você realmente tem consciência de que você pertence ao reino, que você é da igreja de Cristo, independente de denominação, mas você pertence à igreja de Deus? Você tem consciência da sua consagração? Você tem consciência, conforme nós lemos na reflexão, na meditação do Hans, você tem consciência de que a sua vida é uma vida consagrada? Então vá. Olha a parada, pare e pense. Você quer me seguir? Então, você que me segue, na verdade, eu vou mudar a ordem. Você não vai ficar atrás de mim, você vai à minha frente. E você vai adiante. Meus queridos, a segunda parada, a segunda lição do texto é: Jesus diz, além de enviá-los, ele diz, ou enviar-nos, Jesus diz: olha, a colheita é grande. E Jesus aqui ele usa a analogia de um campo maduro de grãos. Jesus explicou porque ele sentia uma urgência maior sobre a sua obra. Os campos estão prontos. E Jesus considerava que a multidão, que a humanidade fosse como um campo pronto para a colheita. Repare que o texto fala assim: olha, vocês vão anunciar a chegada do reino, uns vão receber vocês bem, outros não tão bem, mas vocês ficam, insistam, e ali vocês vão parar, ali vocês vão comer, ali vocês vão viver, e ali vocês vão pregar.
Vocês vão anunciar a chegada do reino. E o pressuposto de Jesus é que quem ouvisse essa mensagem da chegada do reino, elas fossem tocadas pela graça divina para serem convertidas ao Senhor Jesus. É a colheita que está pronta. Você entende a ideia de colheita pronta? Quem já passou pelo sítio, quem já foi para um hotel fazenda e participou dos momentos, viu ali como é autossustentável, o que é uma lavoura, o que é uma fazenda, o que é uma família que é autossustentável naquilo que planta e colhe. Tem a época da colheita do feijão, a época da colheita do milho, a época da colheita até do pé de alface, a época da colheita do repolho, está pronto. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, as pessoas estão prontas. Guarde isto. As pessoas estão prontas. As pessoas estão prontas. Todas estão prontas. A terceira lição do texto que Jesus toca e fala para esse grupo de pessoas, para os seus discípulos, e fala para nós também: olha, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Isso significa somente que deve haver mais trabalhadores, porque há poucos trabalhadores. Mas Jesus Cristo está dando encorajamento ao trabalho àquelas pessoas, para que elas ponham foco apropriado no trabalho que tem que ser realizado, que uma trabalhe por 10, que 10 trabalhem por 100, que 100 trabalhem por 1000. Os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, quando há pouco trabalho e poucos trabalhadores, o foco deve ser totalmente na qualidade, no rendimento e no resultado do trabalho. Lições que qualquer diretor de empresa que está aqui presente sabe. Quantas vezes nós precisamos, onde estamos, trabalhar por 10 para salvar a empresa, para o resultado aparecer e para o nosso salário estar lá prontinho no 5º dia útil do mês. É desgastante, mas por ter poucos trabalhadores, os que estão lá precisam pôr foco e apresentar resultados. A quarta lição, Jesus ele então ensina no texto dizendo: portanto, peçam ao Senhor da colheita, peçam. Eu me lembro quando o colégio precisou fazer uma realocação dos seus funcionários. Eu me lembro de a diretora da escola, o administrativo do colégio ouvir dos funcionários: nós estamos trabalhando muito, estamos trabalhando bastante. Tem como contratar mais gente? O Senhor Jesus está dizendo: peçam ao Senhor da colheita. Jesus ordena que peçam. O trabalho diante deles era grande e não poderia ser realizado sem muita oração. Especificamente, eles deveriam pedir ao Senhor da colheita que mandasse mais trabalhadores para a sua colheita. Isso fala poderosamente sobre alguns assuntos importantes da vida do cotidiano da igreja. A necessidade de orar no trabalho de evangelização e pedir ao Senhor para que hajam mais trabalhadores. O Criador da colheita, o Senhor da colheita, é aquele que está à frente, é aquele que está coordenando e administrando a vida da sua igreja. A necessidade por trabalhadores no trabalho de evangelização, para que a igreja pregue, anuncie e falem da vinda do reino. O chamado de Deus para o trabalho da colheita. Vamos começar na hora e vamos trabalhar até tarde. A natureza da participação da colheita: trabalho certo, trabalho árduo, trabalho específico em obediência ao Senhor. E a necessidade de reconhecer a quem a colheita pertence. A colheita não é nossa como trabalhadores, mas a colheita pertence a Jesus. O resultado é para o Senhor.
Portanto, peçam ao Senhor, orem ao Senhor. A quinta lição do texto: vão. Jesus os ordenou, vão, porque Deus usaria para responder às suas próprias orações. Meus queridos, orar, Senhor, mande trabalhadores para a sua colheita, é exatamente o tipo de oração que constrói um interesse interno pela colheita de quem ora. Quem não ora pelo crescimento da igreja, quem não ora pela evangelização, quem não ora pelos ministérios da igreja, quem não ora pelo pastor, quem não ora pelo seminarista, quem não ora pelos professores, quem não ore pela liderança da igreja, não participa, porque não tem interesse. Mas quem ora, de repente se envolve, e fale mais do que conte comigo, fale, eu estou junto para fazer junto. Porque cria interesse, cria apego, cria amor, e faz, e se sente mal quando não faz. Vão e façam, ordenou Jesus. E a sexta e última lição do texto: eu os estou enviando como cordeiro entre os lobos. Jesus os ordenou que fossem com um certo tipo de coração, um certo tipo de convicção, na verdade, uma convicção muito específica, que era a confiança em Deus, para não manipular os outros, para não enganar os outros, mas confiasse em Deus, confiasse em Deus. E aqui eu vejo o segredo de uma igreja bem-sucedida: é a confiança dos seus membros em Deus, no ministério local. E o que destrói uma comunidade local é a desconfiança do crente na comunidade a qual ele pertence, no ministério ao qual ele pertence. E quando ele desconfia, quando ele não põe o coração, ele foge com medo, foge com receio e arranja desculpas para não fazer nada. Ir como cordeiro entre os lobos não soa muito atrativo, porém foi exatamente assim que Jesus foi enviado e como o poder de Deus operou através dele poderosamente. E quem vai consciente desta missão vê o que o poder de Deus poderosamente faz através da sua vida. Meus amados, com esta perspectiva textual do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, desta importante mensagem para a igreja, há uma pergunta como tema da mensagem de hoje, se você ainda não captou esta mensagem: por que os trabalhadores são poucos? E por que os poucos trabalhadores ainda são omissos e muitas vezes preguiçosos? E por que os trabalhadores ainda muitas vezes se dedicam mais ao mundo e às coisas que há no mundo do que às coisas do reino? Em princípio, por que os trabalhadores são poucos? E aqui eu faço as 3 aplicações. A primeira delas: uma das razões para a falta de trabalhadores é a falta da visão missionária evangelística. Você já se perguntou o quanto você ama a missão da pregação do Evangelho? Você já se perguntou o quanto você deveria estar envolvido com a evangelização? Muitas pessoas do povo de Deus não conseguem ver o campo. Sabe por quê? Porque não cultivam simpatia, não cultivam amor aos pecadores. Uma vez Jesus Cristo, ali pregando, ele teve um momento de faísca com alguns dos seus ouvintes.
E ele então conta uma importante história. 2 pecadores subiram ao templo para orar. Um orava de si para si, e ele dizia para Deus assim: ó Senhor, obrigado porque eu não sou como. E ali nós podemos colocar uma lista de gente de má índole. Obrigado porque eu não sou uma prostituta, obrigado porque eu não sou um ladrão, obrigado porque eu não sou um traficante. Aliás, nós ouvimos isso no Farol muitas vezes. O sujeito levanta a camisa: olha, eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui, Senhor, sabe? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. O outro orava de si para si e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus então pergunta: quem saiu do templo justificado? Lição de moral, queridos, aqui. É preciso que nós tenhamos compaixão. Quando olhamos para o campo que é o mundo, é preciso que cultivemos amor aos pecadores. É preciso. Há uma certa cegueira obstaculadora fazendo com que o povo de Deus não perceba os campos maduros. E os trabalhadores então faltam cada vez mais, porque pouca gente está preocupada com isso. De modo geral, o cristão atual não trabalha, ignoram a ausência de pessoas para a realização do trabalho. Há até a crença de que a sua ausência não fará falta, pois há alguém para fazer em seu lugar. Eu não vou, mas tem quem vá. Eu não vou hoje tocar porque tem quem toque. E várias vezes eu começo o domingo sem ter um para tocar, porque um estava contando com a ida do outro, nem o outro, nenhum. Meus queridos, é preciso que nós tenhamos amor aos pecadores. Ao fazer parte da igreja, é essencial que você, assim como eu, ame as pessoas que aqui estão. E por amor, vale a pena fazer a obra do Senhor, vale a pena trabalhar na colheita, vale a pena se envolver e se comprometer como um trabalhador da seara. Vale a pena. Eu quero te dizer, meu irmão, nesse final do ano de 2024, não há um serviço aqui da igreja que não seja importante. Eu tenho tanto respeito à Judite, que faz a faxina da igreja. Eu tenho tanto respeito aos diáconos da igreja. Eu tenho tanto respeito pelos presbíteros, tenho tanto respeito por cada um de vocês, músicos, porque eu sei que vocês estão dando o coração, o amor de vocês para o serviço. Mas eu também vejo que muitas vezes falta um pouco desse amor. E por faltar esse amor, falta visão. E por faltar a visão, falta o compromisso. E por falta de compromisso, há ausência. E o trabalho não é feito. O trabalho não é feito. E aí, cai naquilo que Jesus diz: tem poucos trabalhadores. O reino de Deus precisa de mais trabalhadores. A segunda aplicação, queridos, que eu quero fazer, além da cegueira causada pelo desamor, pela falta de compaixão, também nós vemos o egoísmo. Esta passagem de Lucas, relembrando o que eu já disse agora há pouco, é precedida por Lucas 9, 57 e 62, que inclusive eu já li.
Indo eles, caminho fora, e eles disseram: seguir-te-ei, Senhor. Então Jesus passou a pôr à prova cada um deles. Olha, se vocês querem mesmo me seguir, resumindo, tome a cada um a sua própria cruz e siga-me. Eu acho que eu posso usar aqui um exemplo de tomar a própria cruz para fazer o trabalho do Senhor, as horas que os coristas passam aqui ensaiando. É um bom exemplo, não é, coristas? Chegam aqui às 4 da tarde, ensaio até às 18, tem um tempinho para uma água, para um cafezinho, às 18h30 começa o culto, às vezes tem alguma outra atividade ainda, às vezes sai da igreja 9 horas da noite. É cansativo, não é? Mas se isso for feito com amor, com consagração, como nós vimos na aplicação anterior, então essas horas gastadas aqui, não serão fardos, serão brasas vivas no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, e assim o galardão do Senhor será grande para você. E Jesus, ele vai mais além. Ele fala a respeito, quando ele põe à prova os seus, não há ninguém que não deixe pai e mãe, que não deixe isso, que não deixe aquilo, para fazer a sua obra, que não seja recompensado. Queridos, muitas vezes nós precisamos deixar de ser egoístas, deixar de pensar em nós, deixar de pensar no nosso descanso, deixar de pensar na nossa nos nossos amores terrenos. Muitas vezes é preciso olhar para aquilo que é essencial. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo lá em Filipenses 3, dentro do texto que nós lemos no momento de intercessão, quando eles, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando um pecador se arrepende por conta do trabalho que você fez, quando uma vida é edificada pela pregação que você realizou, quando uma vida é consertada com o aconselhamento que você fez, a festa nos céus, porque você gastou tempo, e o seu tempo com a palavra, e o seu tempo sob a direção do Espírito Santo, o seu tempo de serviço foi abençoado por Deus com resultados bons. Mas para que esses resultados bons aconteçam, é preciso deixarmos de ser egoístas, sermos mais dedicados, mais doadores, abnegados, onde nós olhamos para o ministério cristão, mesmo você não sendo pastor, o ministério da fé, o ministério da evangelização, o ministério do reino, como algo principal no dia a dia, algo principal. Nosso tempo, ele tem deixado as pessoas cegas, e muito cegas, onde não vem a urgência da colheita, e os campos estão perdendo, as pessoas estão morrendo, a igreja tem sofrido, os ministérios da igreja têm apanhado, a igreja cresce pouco,
igreja muitas vezes desconhece a realidade da vida dos seus membros, suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais, suas necessidades emocionais, porque pensamos somente em nós, no nosso conforto, na nossa urgência, aquilo que é nosso, ou eu. Terceira aplicação e última, junto à cegueira e o egoísmo, algumas pessoas do povo de Deus são culpadas pela falta de oração, de consagração. Oração de consagração pessoal. Senhor, envie trabalhadores, mas não eu. Senhor, nossa igreja está precisando de um baterista. E nossa bateria está desmontada lá dentro. Senhor, envie um baterista para a nossa igreja, porque eu gosto do louvor com bateria. É show, é maravilhoso. E é. Mas eu não vou matricular meu filho pequeno para fazer percussão, nem música. Eu não vou, eu que sei também não vou tocar. Eu que poderia aprender também não quero aprender. Mas envie, viu, Senhor? Mas nós, além de fazermos isso de crueldade para não abençoar a igreja no seu serviço, nós oramos desesperadamente para ficarmos mais ricos, para termos mais saúde, para sermos mais felizes, para sermos mais prósperos, para ficarmos bem, para recebermos promoções, para fazermos viagens extraordinárias, para termos a casa na praia, para termos a casa de campo. Nós oramos pedindo a Deus dinheiro, bens e mais, e reclamamos porque o nosso convênio é ruim, e reclamamos porque o dinheiro não dá, e reclamamos porque a comida não está boa, e reclamamos. Jesus aqui nos ensina que devemos orar pela consagração pessoal. Eis-me aqui, Senhor. Como esta atitude é essencial para a igreja. Mãe, antes de reclamar do departamento infantil, pense em orar por você, para que Deus te habilite, te capacite, para você estar lá, no mínimo, porque são seus filhos, além dos filhos das outras. Antes de reclamar do coral, Senhor, me abençoe para eu estar lá, eu quero estar lá, me levante de onde eu estou. Queridos, além da cegueira e do egoísmo, muitas vezes nós somos culpados pela falta de oração de consagração pessoal. Aqueles que oram e intercedem pelos trabalhadores que estão no campo, em algum momento se tornarão os próprios trabalhadores. Isso porque quando oram, o Senhor lhes abrirá os olhos para que vejam. Existe uma questão que Deus abomina. Há muita coisa que Deus abomina, e acho que às vezes nós somos injustos com Deus. Nós gostamos de dizer que algumas atitudes morais, sexuais, são abomináveis, e são sim. O estuprador é abominável. Nós repudiamos vários pecados morais. Mas nós acolhemos com amor uma coisa que também Deus abomina: a queixa, a maledicência. Eu, um maledicente? Fica bonita até a frase, né? Eu, um maledicente?
Pense. Quantas vezes você reclamou da igreja que você pertence? Reclamou por ser crente. E por outro lado, também eu te desafio a pensar, quantas vezes você orou, Senhor, eu podia estar fazendo, não podia? Eu podia estar lá. Mas ama a queixa, ama a maledicência. Queridos, sobre isto, eu quero citar alguns exemplos. Lá no Velho Testamento nós encontramos a impressionante história de Moisés. Como a história de Moisés é linda, até um desenho animado dele. Alguém se lembra o nome do desenho lá? Isto, o príncipe do Egito. É linda a história de Moisés. Mas quando eu presto atenção lá no livro que narra, em Gênesis, quando narra a história de Moisés, eu vejo que aquele menino que foi criado na família de Faraó, de repente dentro dele começa a fervilhar uns negócios estranhos, ele não sabe direito o que está acontecendo, e ele até se revolta, vai lá e mata um sujeito para defender um hebreu, escravo, e aí na hora que ele vê, Moisés tem que fugir, porque senão ele vai preso. Mas queridos, eu fico olhando uma coisa que a Bíblia não narra, a intimidade de Moisés, e eu encontro margem para eu pensar no coração, na mente de Moisés, por uma razão. De repente, aquilo que aconteceu na infância, da preservação da vida dele, lembre-se que Moisés é achado nas águas, ele foi achado num berço de junco, boiando, e havia uma norma lá para matar os hebreuzinhos novinhos, né? Pois é, ele sobreviveu, e aí eu vou entender, porque Moisés lá, de repente ele sobe ao monte, por lá que Deus traz, né, há um magnetismo forte, Moisés vai lá e de repente ele tem um encontro face a face com Deus, a sarça arde e Deus fala a Moisés. Dando um salto grandão na história, Moisés volta ao Egito, e para mim ele é o grande herói agora. Ele volta ao Egito com a missão dada por Deus, agora consagrado. Deixe o meu povo ir, Deus disse, e pulando as pragas, etc, etc, Moisés sai com aquela multidão. Eles estavam prontos para sair, só precisavam de Moisés para tirar. Um homem consagrado para fazer isso. Neemias, Jerusalém destruída, povo levado para o cativeiro, Neemias inconformado com aquela situação, o templo destruído e tal, Neemias se pôs a orar, jejuou, e Deus levanta Neemias e reconstrói os muros da cidade, e reconstrói a adoração a Deus. O apóstolo Paulo, foi numa reunião de oração da igreja que o apóstolo Paulo e Barnabé receberam o chamado para levar o evangelho às nações, Atos 13. Meus amados irmãos, se a nossa vontade for verdadeira, se as nossas intenções forem honestas e rendidas a Deus, Ele poderá nos chamar a nos tornarmos parte da resposta às nossas próprias orações. Ele poderá nos levantar como resposta às nossas próprias orações. E quando nós fazemos esta oração aqui, Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Deus age. E Deus nos usa. Queridos, esta terceira e última aplicação. Se estamos orando com a sincera intenção, Deus responderá às nossas orações. Orar pela consagração da sua própria vida, além das dos outros. Senhor, envie trabalhadores para a sua seara, mas envia-me a mim também, não só os outros. Eu sei que tem muita gente aqui que ora por missões diariamente, mas talvez precise acrescentar um outro foco, além de orar pelos missionários que estão lá, orar por você também. Faça-me, Senhor, um vaso de bênção em tuas mãos, eis-me aqui. E o primeiro lugar para você se apresentar é na igreja à qual você pertence. Termino esta pregação lembrando que o apóstolo Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios 15:58, quando ele escreveu aos crentes a seguinte frase no versículo 58: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Olhe e perceba o campo, irmão, pois há muito trabalho a ser realizado, e Deus deixou esse trabalho para mim e para você realizá-lo. E diante disso eu deixo algumas perguntas conclusivas para você levar consigo após esta mensagem. Retoma a pergunta básica: por que há poucos trabalhadores? Seria Jesus um capataz, um feitor tão cruel que ninguém consegue trabalhar para ele ou com ele? Quando os membros da igreja se afastam, seria Jesus tão cruel assim consigo? Seria errado o que o apóstolo Paulo escreveu na 1 Coríntios 3:9, quando ele disse assim: porque de Deus somos cooperadores? Ele não fez pergunta, a pergunta é minha. Ele diz: porque de Deus somos cooperadores. Paulo estava errado quando ele fez essa afirmação? A colheita é tão pouco importante que a igreja pode se dar ao luxo de ignorá-la? Os espectadores não são poucos, e muitas vezes nem os críticos e os fiscais na igreja, mas acolher trabalhadores não é uma tarefa fácil. Ser trabalhador será fato se houver consagração. Por isso eu quis introduzir a reflexão do Hans no começo, porque ele define muito bem naquela meditação do dia 26 o que é consagração. E eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando em Lucas 10, de 1 a 12. Eu, um consagrado? Baixe sua cabeça, irmão. Eu gostaria que você tivesse uma conversa séria com Deus, ao final do ano de 2024, naquilo que você foi, naquilo que você é ainda, na sua participação na igreja, no reino, nos ministérios da igreja. Gostaria que você tivesse um momento seu com Deus agora. Não haverá mais domingos esse ano, tá? Esse é o último. E como é importante terminarmos os domingos com uma séria e relevante mensagem de Jesus.
Oremos.